Senhor presidente, penso que esses últimos dias, não só o final de semana, mas os dias anteriores, ainda da semana passada, têm sido dias intensos. Aliás, o Brasil vive um momento extremamente delicado, que os fatos, eles refletem em anos, podem refletir e, sem dúvida nenhuma, estão refletindo para anos adiante, senhor presidente. Depois da revelação, da gravação do senador Romero Jucá pela revista Veja, a cada dia, senador Jorge Viana, senhores senadores, nós temos uma nova notícia, é uma nova parte da gravação que é divulgada, senador Lindbergh. A cada dia, a imprensa lança uma nova fala desta gravação que parece ter 10 horas e que nós não conhecemos o conteúdo. E eu dizia há pouco, quando me perguntavam, que exatamente por essa razão, nós não podemos continuar os trabalhos da comissão do processamento contra a presidente Dilma como se nada estivesse acontecendo no Brasil, como se não tivesse diante de fatos graves que dizem diretamente respeito a esse processamento, senhor presidente. O presidente respeitado por todos nós, senador Raimundo Lira, ele já respondeu uma questão de ordem do senador Lindbergh e da senadora Gleisi, indeferindo a solicitação de suspensão dos trabalhos. Mas nós voltaremos ao debate na próxima quinta-feira. E creio que até lá o senador deverá pensar, porque nós apresentaremos duas questões. Uma delas é pedindo para sobrestar os trabalhos da comissão até que tenhamos toda a documentação relativa a essa delação premiada do senhor Sérgio Machado. E por que isso? Porque nós queremos fazer chicana? Porque nós queremos atrapalhar os trabalhos da comissão? Não. É porque nós queremos que a comissão trabalhe com a verdade, E eu creio que essas últimas revelações, essas novas gravações que estão sendo divulgadas, elas mostram o quão é necessário, o quão é importante, eu diria imprescindível, que tenhamos nós, todos membros da comissão, acesso a esse processo, a essa delação premiada. É sigilosa? É sigilosa, presidente, mas há a possibilidade legal de compartilhamento pelo Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal, das informações, aliás, do total das informações para a Comissão de Processamento para o Senado Federal. Porque nós estamos diante de um processo contra uma presidente que, se aprovado, levará à perda do mandato. Aliás, ela já está afastada. E, se aprovado, nós tiraremos o mandato de quem foi eleita por 54 milhões de brasileiras e brasileiros. E o que dizem essas gravações? Essas gravações são a prova cabal daquilo que nós dizemos o tempo inteiro e que eles dizem também. Alguns dizem, outros são mais cautelosos e procuram não dizer, procuram falar, mesmo sem saber o que estão dizendo, mas em pedaladas, em responsabilidade fiscal, em desajuste no orçamento. Ora, eles sabem que não são essas as razões pelas quais a presidente foi afastada e o processo aqui está seguindo. Não é esse, não, é o tal do conjunto da obra. Eles sabem disso, tanto quanto nós sabem. E agora está revelado por eles, senhor presidente. Está revelado. Vejam, tudo, as partes como se fosse aquele joguinho de montagem, como é que chama? Aquele que a gente vai montando e fica depois uma paisagem bonita, né? Então, o conjunto da obra, eles mesmos estão montando, através do Lego, os Legos, né? Do Lego, esse brinquedo Lego que vai juntando e vai formando algo. Eles estão montando isso. E aí, senador, nós tivemos a mesma preocupação, eu e o senador Lindbergh. Eu ouvi com muita atenção, durante esse feriado, uma notícia veiculada pela Rede Globo de televisão. Não sei se foi o Jornal Hoje ou o Jornal Nacional. No dia seguinte, eu procurei, li com atenção todos os jornais. Os jornais
de circulação nacional e os jornais da minha cidade. E não encontrei essa notícia. Eu tive que ir lá na internet buscar o total conteúdo do jornal que foi televisionado e fazer aqui a transcrição. Eu já li, fazendo uma parte, a senadora Gleisi. O senador Lindbergh já leu, fazendo uma parte, acho que a Vossa Excelência, não sei, ao senador Requião. Mas é tão grave o que está escrito aqui, que precisa ser lido e relido, mesmo porque os meios de comunicação, salvo qualquer engano de minha parte, não publicaram isso no escrito. Isso deu noticiário de televisão, somente de televisão. Então, é preciso que se repita e é preciso que se publique, porque o círculo, ele vai se fechando. Porque a primeira razão dita pelo senador Romero Jucá, essa está clara, o Brasil todo viu, é para acabar com a sangria. Aí ele ainda teve a cara de pau de chamar a imprensa para dizer que ele se referia à sangria na economia. Que é isso? Aí pronto, rapidamente o jornal Folha de São Paulo se encarregou de divulgar o restante de uma gravação que mostrava que ele se referia à Lava Jato. Então esse é o objetivo principal. E ele diz, vamos delimitar aqui o que passou, passou, e daqui para frente não terá mais nada, o Brasil virá a paz. O Brasil virá a paz. Então, essa era a razão número 1. A razão número 2, que, aliás, esta está sendo questionada pelo PDT no Supremo Tribunal Federal, e eu espero que o Supremo Tribunal Federal responda ao PDT como pode um governo provisório, temporário, de no máximo 180 dias, nós não sabemos o resultado final, como pode mudar não só o Ministério, não só os ministros, mas mudar os ministérios. Mas não é só isso, não. Mudar a política econômica, a política externa, senhores senadores. A política externa não é algo que se constrói em meses, é algo que se constrói em anos. Querem mudar? Espere concluir o processo. Não façam isso agora, senadora Luiz Nunes. Então, o PDT está questionando perante o Supremo Tribunal Federal. E eu espero, com muita sinceridade, que o Supremo Tribunal Federal responda a isso, se é possível. Quando estivemos no encontro com vários parlamentares, não só portugueses, mas europeus, eles nos perguntavam admirados, mas é possível mudar a política? O governo não é provisório? É possível, eles não entendem. E a gente diz, olha, nós também não estamos entendendo, mas como lá no Brasil o que está acontecendo é um golpe, não é o impeachment, é óbvio que eles estão fazendo isso porque esse é o objetivo principal deles. Mas vamos à leitura daquilo que precisa ser escrito. O senador Jucá falando, muito interessante, o senador Jucá falando com Sérgio Machado, dizendo o seguinte, tem que falar com o Tasso, na casa do Tasso, o Eunício, o Tasso, o Aécio, o Serra, ou a Luísio, Vossa Excelência, senadora Luísio, o Cássio, o Ricardo Ferraço, que agora virou PSDBista histórico. Aí, conversando lá, que parece que a conversa já tinha havido, o que é que a gente combinou? Olha, senador Lindbergh, o que é que a gente combinou? Nós temos que estar juntos para dar uma saída para o Brasil. Porque se não tiver, eu disse, todo mundo, todos os políticos, entendeu? Tem que estar junto. Porque não no TSE, se caçar, Aécio, deixa eu te falar uma coisa, se caçar e tiver outra eleição, nem Serra, nenhum político tradicional ganha essa eleição. Não, Lula, Joaquim Barbosa, porque na hora dos debates vão perguntar, você vai fazer a reforma da Previdência? O que é que tu vai responder? Eu vou. Tu acha que ganha eleição dizendo que vai reduzir a aposentadoria das pessoas? Que vai ganhar é que fizer a maior bravata e depois não governa, vai ficar refém da bravata, nunca vai ter base partidária, esqueça. Isso aqui é o senador Jucá falando como ele conseguiu convencer o PSDB para entrar nesse golpe.
Porque, segundo, o senhor diga que maluco é ele, não precisa dizer para mim. Eu só estou dizendo o que eu li no jornal, o que eu ouvi na televisão. Então, veja, isso, o senador Jucá, dizendo como foi que eles convenceram o PSDB. Eu não sei se foi naquela véspera, aquela reunião de véspera do dia que o presidente Lula veio aqui e teve um café na casa do senador Renan Calheiros, porque eu me lembro que eu estava chegando em casa e lá estavam chegando vários senadores do PMDB, Jucá, eu vi o senador Jucá dando entrevista, e lá estava a Rede Globo, que somos vizinhos todos ali de apartamento. Não sei se é essa reunião que ele se refere, mas é assim que ele diz, como foi que ele convenceu o PSDB a entrar nessa de golpe. Então, eu digo o seguinte, nós precisamos, na comissão, debater isso. Nós precisamos que o Supremo Tribunal Federal compartilhe com a comissão todo o conteúdo desse material. Todo. E eu tenho certeza que nenhum senador, senadora Gleice, vai se colocar contra esse fato. Quem é que não quer saber a verdade? Quem é que quer dificultar que a comissão faça as diligências? Vão dizer, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Isso tudo não é para tirar presidente? Como é que não tem nada a ver? É claro que tem a ver. Tem tudo a ver. Claro que tem a ver, porque se pode falar, eles acham que só pode falar do conjunto da obra. Mas na hora de votar, não, é por causa daquelas duas bobagens. Agora, na hora de falar, não. Na hora de falar, é 99% do conjunto da obra e só 2% dos tais decretos e não sei mais o quê. Então, vamos pegar os documentos sobre o conjunto da obra. A gente vai conhecer o Brasil. Nós, aliás, o Brasil não, por enquanto nós, porque é algo que corre sob sigilo de justiça, mas que pode, o Senado, com os poderes que tem, pedir o compartilhamento. Então, é esses fatos que eu me refiro. Segundo, eu quero aqui dizer que fiquei muito feliz de ver que o Brasil está acordando. Esse final de semana, nós tivemos muitas notícias e tivemos algumas notícias muito tristes. Mas todas elas redundaram, e é isso que eu disse aqui há pouco, quando fiz a parte a senadora Simone, isso tudo que faz com que nossa alma seja lavada. Porque o fato ocorrido com aquela menina de 16 anos de idade, no Rio de Janeiro, que foi violentada, estuprada por 33 homens, foi gravada, foi filmada, de 16 anos de idade. 16, se a menina precisa de alguma coisa, é de apoio psicológico, é de apoio médico, não é que pessoas como o delegado que desrespeitou aquela menina, como o delegado que chamou aqueles que ele identificou à delegacia e permitiu que ele saísse dando adeus, zombando, dando adeuzinho, tchauzinho, zombando do povo brasileiro, zombando de cada mulher, não foi daquela menina que eles abusaram, que eles ilegalmente colocaram imagens dela através de fotografias, filmagens na internet. Isso é o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Um delegado, senador Requião, Vossa Excelência disse que estava triste com ele porque ele é um burocrata, nem isso ele é. Eu acho que ele é pior do que isso. Eu acho que aquele delegado tem envolvimento com o tráfico, porque soltar meninos para dizer que não há claro o crime, o menino confessou o crime, o rapaz, porque não é menor de idade, tem 20 anos, disse, fui eu que postei, então cadeia, é crime. É crime expor menores de idade, ainda mais numa situação constrangedora. Mas não, deu liberdade e os meninos, os rapazes lá saíram dando adeuzinho. Ainda fica desrespeitando a garota quando vai fazer o seu depoimento. Mas aí o que eu ia dizendo, o que me mantém em pé e muito disposta foi a reação do povo brasileiro, das mulheres. É algo assim fenomenal. E os senhores lembram o que aconteceu no ano passado, em outubro de 2015? O que as mulheres fizeram? Diante de um projeto de lei do senhor Eduardo Cunha, o presidente afastado da Câmara dos Deputados, o projeto de lei 5064, que dificultava o aborto legal, as mulheres tomaram as ruas, foram capas de todas as revistas semanais desse país, pois a segunda demonstração nós vimos agora e tenho certeza, elas não sairão das ruas e não estão lutando só contra a cultura do estupro, porque quando a gente fala em cultura do estupro, nós estamos falando em cultura do machismo. Nós estamos falando em discriminação contra a mulher. É inadmissível viver num parlamento, espero que não,
onde 52% da população brasileira só ocupa 10% das cadeiras. Não adianta as mulheres terem um nível de escolaridade maior do que os homens, porque elas têm. Hoje nós já temos, mas ganhamos 25% a menos. Temos o direito de votar, mas não estamos aqui. E por que isso? Não é porque não queremos, é porque o sistema político brasileiro não nos permite. E essa maioria não permite mudar o sistema político brasileiro. Esse é o grande problema. Então, eu vou conceder a parte a Vossa Excelência. Então, veja o que é que está acontecendo. Enquanto a mulher não for reconhecida, nós vamos continuar vivendo isso. Daqui a uns meses será outro estupro. Aliás, o do Rio de Janeiro não foi o único. Lá no Piauí, na terra da nossa querida Regina, eu já estive no Piauí com a Regina, fez um ano agora há poucos dias, também um outro fato bárbaro de meninas que foram estupradas coletivamente e jogadas ladeira abaixo. Aconteceu outro exatamente um ano depois. 5 homens abusaram de uma menina, não de 16, mas de 15 anos de idade. Então, enquanto a mulher não for dada a ela o empoderamento, o espaço de poder, nós estaremos sempre ligados assim. Na nossa sociedade, o homem manda e a mulher obedece. O homem manda e a mulher obedece. É essa cultura que nós temos que mudar. É essa cultura que explica a cultura do aborto. Eu gostaria de... Porque eu usei isso como exemplo, viu, senadores? Esse fato aqui que nós já debatemos bastante, devemos, se tudo der certo, ir amanhã, vamos aprovar projetos, já conversamos, o Senado vai se manifestar publicamente de uma forma contundente, mas isso tudo, eu trouxe esse assunto novamente para falar da reação. Uma reação importante, uma reação não passiva, uma reação de luta, de indignação. A mesma coisa que aconteceu ontem em São Paulo. Milhões de pessoas, eu não sei quantas, disse que eram mais de 2 milhões de pessoas na rua, na parada LGBT. E o que as pessoas estavam lá dizendo? Liberdade, amar sem temer, que na realidade é amar sem temer. Então, aquilo virou um ato contra o Temer, porque eu costumo dizer, a presidente Dilma está com um nível de aprovação baixo, mas o do presidente Temer, esse golpista, é pior. Então, eu acho que ainda está tempo de a gente construir isso. E antes de conceder a parte, eu quero só dizer que seria importante, porque ele é muito elucidativo. O editorial do jornal Estadão do dia de ontem, o jogo sujo da desinformação. Gente, eu não acreditei quando eu estava lendo isso. Eu vou já conceder a parte a Vossa Excelência. Diz o seguinte, ó, o Brasil, senador Lindbergh, o Brasil, sua democracia e instituições estão sendo enxovalhadas no exterior por uma campanha de difusão de falsidades, cujo objetivo é denunciar a ilegitimidade, entre aspas, do presidente em exercício Michel Temer. Diante da ousadia desses delinquentes, então eu sou uma delinquente, senador Requião, o senhor é um delinquente, senadora Gleisi é uma delinquente, senador Lindbergh é delinquente. Estivemos nesse encontro parlamentar internacionais e todos nós, internacional, e falamos nisso. E falamos nisso não foi para denegrir a imagem do Brasil, foi para limpar a imagem do nosso Brasil, que esse sim está sendo enxovalhado por eles, por esses golpistas. Delinquentes a serviço da causa lulopetista. Não basta o Itamaraty limitar-se a orientar suas missões no exterior sobre como responder a essa onda de desinformação. Será necessário uma atitude mais resoluta para arrastar as mentiras e deixar claro aos governos e à opinião pública de outros países que o processo de impeachment da presidente Dilma vem cumprindo todos os requisitos legais e também para defender a decisão soberana dos eleitores brasileiros devidamente representados no Congresso que votou pelo afastamento da presidente. Ora, veja bem, no mínimo, o jornal é deselegante com os nossos irmãos de fora do Brasil, os latino-americanos, os europeus, os asiáticos, porque fora do Brasil, e esse é o problema do jornal, fora do Brasil eles têm consciência, clareza de que o que aqui acontece é um golpe. E por que eles têm essa clareza? Porque lá eles trabalham com as informações. Elas, do jeito que elas chegam, e não elas manipuladas como o povo brasileiro aqui recebe. Senador Lindbergh, com o maior prazer, concedo a parte a Vossa Excelência. Não, senadora Vanessa, eu queria falar do caso do estupro no Rio de Janeiro. Quero falar aqui como homem, inclusive, que ficou chocado com aquilo tudo. E você vê que tem 2 Brasis que se confrontam nesse momento. Primeiro, uma reação muito forte, em especial das mulheres.
E eu falo, inclusive, de uma nova geração de mulheres feministas que no Rio de Janeiro foram para as ruas imediatamente, na sexta-feira. Teve um grande ato, um ato importante contra tudo aquilo. Mas, por outro lado, a gente vê uma outra parcela da sociedade ainda tentando culpar a vítima, criminalizar as atitudes da vítima. E o papel do delegado, que foi um papel lamentável naquele processo todo. Então, esses Brasis que existem brigam em cima de um debate como aquele. E eu quero chamar a atenção do papel da educação dos homens também, porque Vossa Excelência falou da cultura do estupro. Desde 2014, por iniciativa do governo Obama, há um debate nos Estados Unidos sobre a cultura do estupro, que não é só no estupro, é antes. E a gente tem que ver concretamente o que acontece, às vezes, nos carnavais pelo país afora, quando se tenta dar beijo à força, os meninos das meninas. E um outro machismo que é o machismo mais invisível no nosso dia a dia de relacionamentos, quando se trata a mulher como posse, como objeto, com chantagens emocionais. Eu acho que é um momento de reflexão do país, dos homens também, do seu papel, da sua limitação de cada um. E eu, como homem, tenho que falar da limitação que tenho também, porque tem um machismo que não é um machismo da agressão, mas é um outro tipo de machismo, também opressor. Então, eu acho que é a hora dos homens também refletirem nesse momento. E a gente educar os nossos meninos também. Tem que ter uma educação, eu tenho um filho de 20 anos, tem que ter uma educação nos nossos meninos para o futuro. Eu tenho muito medo, senadora, da gente fazer uma discussão aqui, sempre quando tem um debate como esse, tem uma discussão no Legislativo de aprovar legislações. Então, eu já coloco que eu sou contra qualquer tipo de legislação para aumentar a pena aqui no país, porque nós já temos a terceira população carcerária do mundo. Então, creio que o Senado não deve fazer isso, deve ter uma discussão importante sobre esse tema, mas eu creio que a questão da educação, de nós entrarmos num debate sobre a cultura do machismo, da cultura do estupro, é fundamental. E o cuidado, em especial, com a educação dos nossos homens, dos nossos meninos, dessa juventude. Era essa a fala que tinha que fazer. Eu agradeço e incorporo com muita alegria e esperança, senador Lindbergh, a parte de Vossa Excelência, como ouvi também, com muita esperança, a parte do senador Requião, quando falava do delegado, fazendo a ele críticas contundentes. Porque essa cultura, a cultura do estupro, ela é fruto dessa cultura maior do machismo. E que a gente sabe, vem lá atrás da exploração do homem pelo próprio homem. E a partir do momento em que os bens começaram a ser acumulados, a mulher passou a ser tratada como um bem também. Aquele bem que dava ao ser masculino todos os seus herdeiros. E de lá para cá começou esse problema grave. Agora, quando a gente fala em educação dos filhos, senador Lindbergh, vamos começar lá desde o nascimento. É preciso perguntar quando foi que uma mãe, uma família levou de presente de menina no aniversário um carrinho. Um carrinho, um aviãozinho, um bonequinho daqueles que briga. Não. Leva a cozinha, a vassourinha, a bonequinha para dar de mamar e tal. Quando foi que o menino ganhou na vida uma boneca de presente? Não, porque essa função é de cuidador, não é do homem, não é da mulher. Então, acho que são esses estereótipos que fazem e mantêm a mulher nessa situação de submissão ao homem. E eu digo que o maior espaço que nós temos que conquistar, o espaço mais necessário, é o espaço da divisão de poder com os homens. Porque assim nós vamos ser vistos de forma igual. Não adianta nada. A mulher está na fábrica, mas ela está lá, nos cargos mais subalternos, porque na direção ela não está, a ela não é dado esse direito. O dia que a mulher chegar a ter uma paridade na política, na vida profissional, aí sim a gente estará construindo uma nova sociedade. Mas é o que eu tinha que dizer à senadora Gleisi. Eu lamento ela não estar mais aqui, que gostaria muito de conceder a parte a ela, mas agradeço também pela paciência de Vossa Excelência, senador. Muito obrigada.